Continuando a série, as hierarquias desta criação, origem, procedência e propósitos. Como dissemos anteriormente, certos grupos de Elohims caíram em desgraça e passaram por códigos de evoluções, pelos quais os seus ADNs foram se distorcendo. Começaram eles a serem maestros e se tornaram os donos dos seus próprios universos. Tais raças de Elohims, draconianos e serafins, anjos caídos, começaram a conquistar os sistemas estelares através da conquista e domínio. E acabaram eles possuindo a nossa Matrix de tempo, juntamente com a raça de réptil Omicron. Adotaram eles o nome de Anu e começaram as distorções com o objetivo da dominação pela força, interferindo dessa maneira na lei universal, que é a não interferência do livre-arbítrio e da vontade de outras espécies. Tudo através da genética e hibridização, desmemorizando assim e eclipsando a consciência do eu maior das demais criaturas, assim também como os seres humanos. Começando assim dentro do sétimo céu, na quarta dimensão, a criação dessa terceira dimensão, a qual nós chamamos planeta Terra. Dissemos que a linhagem dos Anunnakis foi criada especificamente como uma forma a qual os Elohims caídos da 11ª dimensão poderiam encarnar diretamente nas densidades 1, 2 e 3. E assim destruírem de uma vez as linhas genéticas RNA e DNA. Esta linhagem Anunnaki, Anu Orion, draconianos, Elohims, também é conhecida como Jeovaianos. Muitas pessoas encarnadas na terceira dimensão, ao qual nós conhecemos com o nome de elite, ou 13 famílias, conhecem a genética e a transcendência monárquica das suas linhagens. Por isso são eles que dominam a terceira dimensão. São eles os famosos Illuminatis, como serafins dessa descendência, controlam através monarquia terrena o principal controle de todas as redes de energias do planeta. Estão na mídia, na ciência, na cultura, na religião e nos dominam desde os tempos remotos. São eles os controladores das redes de energias deste falso planeta, ou seja, a terceira dimensão. Toda transcendência dessas famílias estão junto dos Anunnakis, reptilianos, draconianos e outros grupos de Orion no controle e na gestação deste terceiro mundo, ou seja, a terceira dimensão, o planeta ou o falso planeta. Eles servem os seus serafins. Baphomet, um dos mais citados aqui na terceira dimensão. A palavra serafim significa serpente iluminada. Daí sim a origem do nome Illuminatis, a sua transcendência até os dias atuais. Que isso fique bem patenteado e bem claro para todos, neste áudio e neste vídeo. Esses seres encarnados na terceira dimensão sabem que são desta genealógica de humanos fundadores
e assim se sentem os donos do planeta. A terceira dimensão. Eles sabem das hibridizações e eles sabem da genética do seu DNA, RNA e ADN antepassados. Sendo assim, através de seitas ocultas, servem aí os seus senhores, os seus magos negros. Têm os seus principais controles no Reino Unido, Inglaterra, Estados Unidos, China, por toda a Europa, e são controladores de muitas redes de energias dentro desta terceira dimensão. Estão praticamente em todos os lugares. Os Anunnakis estão principalmente envolvidos com os Dracos, os grupos de Orion, no controle corporativo sobre os negócios e os assuntos na jurisdição e nas áreas demográficas, de onde exercem um controle sobre o sistema da rede de energia tridimensional. Os Anunnakis jeovaianos são os responsáveis por promover e de transmitir também o poder no controle mental dentro das religiões fundamentalistas, através de um programa chamado Armagedon. O programa Armagedon é utilizar o método de rituais de sangue para reforçar a violência religiosa, dominação patriarcal e misoginia. Este controle é feito através das massas de humanas adormecidos. Exatamente. Utilizam-se das 3 dimensões densas, 1, 2, 3, para que quando os humanos estão em sono, eles adormecidos dessa maneira consigam trabalhar dentro dessas 3 esferas. Ou seja, quando você dorme, eles trabalham. Mencionamos aqui as 3 linhas hierárquicas híbridas, como Anu, Enki, Marduk e Lilith. Eles que são os que operam dentro das linhas dos Anu Elohims e transcendem nessas 3 esferas dentro dessa terceira dimensão. São legiões de seres que servem aos seus senhores. E os seus gestores encarnados sabem de tudo que está ocorrendo e do projeto desses seres dentro da terceira dimensão, junto às humanas criaturas. Nós. Agora fica fácil de saber que a raça angelical que nos possuiu dentro da nossa matrix de tempo, conhecida como Anu Elohims, antepassados sírios Anunnakis, trocaram intensamente a sua capacidade genética original de ADN e de suas fitas, respectivamente. As raças caídas, Anu Elohims draconianas, serafins, possuem um potencial máximo representativo dentro deste ADN, RNA e DNA. Fica fácil de entendermos que, ao nos colocarem a nossa consciência maior dentro de um invólucro material, ou seja, um corpo físico, nos desmemorizaram, nos mantendo assim adormecidos dentro desse programa da Matrix de Tempo, a qual eles estão no macrocosmo, nos dominando, e nós estamos aqui encarnados no microcosmo, dentro dessas 11 dimensões paralelas, dentro da terceira dimensão. Eles trabalham por trás das sombras, atrás das cortinas. É de lá que eles ditam as regras aos seus gestores da elite para tocarem este falso planeta, ou seja, a terceira dimensão. É difícil de acreditar, porque as legiões caídas nos mantiveram desmemorizados e bloqueados e ainda nos mantêm nestes ciclos de encarnações repetidas. Sendo assim, nós não acreditamos, porém está em todas as partes, em todos os lugares, na nossa cara, que o controle é totalmente dos seres extraterrestres
alienígenas. Quando falamos répteis, draconianos ou outros seres nesse sentido, as pessoas não acreditam, pois elas estão completamente bloqueadas e desmemorizadas. Não conseguem se lembrar e nem sabem de onde elas vieram. Porém, os símbolos que nós encontramos em todas as partes dentro da terceira dimensão, em todos os países, nos mostram e nos revelam que o controle está na mão deles. Só não vê quem não quer. Vou repetir. Só não vê quem não quer. Como eu sempre venho avisando aqui no canal, os seres alienígenas, ou seja, alienados, né, dentro da terceira dimensão, eles têm as suas próprias agendas de controle da população humana terrestre. E fazem isso através da genética, do nosso genoma, através da ciência medicinal, ao qual o escalápio está em todos os símbolos da nossa medicina. É através dessa genética, dessa hibridização que eles nos controlam há milhares de anos. Só não vê quem não quer. Não recorrendo a muito longe, na nossa linha de tempo temporal, podemos ver que no próprio Egito, Anubis, ou seja, os médicos daquela época, os cientistas, já faziam todos os tipos de hibridizações. Ficou muito claro no último vídeo, que é a primeira parte deste vídeo que agora estamos fazendo, aqui na segunda parte. Está muito claro, só não ver quem não quer. E reforçando, os seres alienígenas têm as suas próprias agendas de controle da população humana terrestre, através da nossa ciência medicinal, tecnológica, científica, mídia, religião e etc. As três maiores religiões do planeta, o islamismo, o cristianismo e o judaísmo, servem ao grande Elohim, o grande draconiano, Jeová, de Orion, a autoridade máxima da terceira dimensão, o Deus da terceira dimensão deste falso planeta. E as três religiões o servem através do ecumenismo, que virá em tempos futuros, ou seja, islamismo e judaísmo juntos, pela solda feito pelo cristianismo, que é a Igreja Católica Apostólica Judaica Romana, que uma hora às vezes é a lei e outras horas a graça. Essa sim fará o grande ecumenismo das religiões, servindo assim aos senhores Anu Elohims. Os anjos caídos, os serafins, as serpentes iluminadas, o Gadu, o Bafomé, através de seus iluminados encarnados, a elite de 13 famílias, que sabe, através da monarquia, o sangue que está dentro das suas veias, são os gestores da terceira dimensão. Seguem a agenda dos seres alienígenas, ao qual aqui representamos e dissemos e conhecemos como o nome de NOM, seguindo essa nova ordem mundial dentro da elite dos seres alienígenas. Seus avós passados, seus ancestrais. É claro que sabemos que existe uma luta de controle e poder entre diferentes facções dos seres alienígenas, aos quais são, vou colocar aqui como Enki, Marduk e Lilith para ficar mais fácil. Através da política criada dentro da terceira dimensão, eles nos dominam
esquerda, direita e a tesoura. Ou seja, a regra de 3 dos seres alienígenas. O que nos fere ou nos mata não é o que está próximo de nós aos nossos olhos, palpáveis na nossa mão, mas sim aquilo que está por trás das cortinas, onde nós não vemos. E é claro que ao desencarnarmos, passaremos a ver. O problema não é material, não é físico somente, porque aqui é a realidade. A diferença é que o problema mesmo e toda a questão não é nessa realidade, e sim na verdade total, que é o atemporal, ou seja, depois do desencarne, não na parte física, mas hiperfísica, continuaremos ainda sendo dominados pelos seres conquistadores, dentro da dimensão densa 1, 2 e 3. Mas como estamos falando também um pouco da parte física, e eu estou dizendo que existe uma luta de controle e poder entre diferentes facções, é entre eles, ou seja, as linhagens reais, a elite, que estão repartidas as posições políticas, o controle econômico e religioso. As linhagens de sangue de Enki, Anu, foi nomeada de tal forma que carregassem essas 11 dimensões. Aqui temos aqui, inclusive a terceira dimensão, que é este falso planeta. Os Anunnakis, a princípio, criaram um híbrido humano, que é conhecido como Nephilim, ou os Nephilims, ao qual foi designado e está designado até os dias atuais pelos os Nibiruanos e Anunnakis puros, todos os que vieram das linhagens Anu Elohims e serafins draconianos e orianos. Todos esses vieram e vêm de uma matrix paralela à nossa. Veja, na Bíblia, os Néfilins são mencionados como deuses. São mencionados como deuses, e esses deuses se cruzaram com as filhas do homem. Foi aí, dessa matrix paralela, que eles nos invadiram, e desde aí, eles são os senhores desta matrix temporal. Estando aqui uma vez e utilizando da tecnologia avançadíssima, ufológica original, alguns chamam de cristalina, se encaixaram a nossa matrix de forma paralela à sua. E agora, nos dias atuais, um dos propósitos do fim é retornar ao original, ao sistema de energia de grade. Por isso que eles já começaram aqui, na parte física, a deconitizar a nossa água. Pois todos nós sabemos que a água, existem vários estados da água, e a água não deixa de ser um cristal líquido. O sistema de grade de energia original significa que eles estão nesta grade, ou seja, no macrocosmo, e nós estamos no microcosmo. É como se eles tivessem nos encaixado nessa grade original. A nossa matrix, ou este mundo que nós chamamos de matrix, a terceira dimensão, este falso planeta, ele está encaixado. E é por isso que eles pegaram a nossa matrix de tempo. Como é um longo tempo, tem muitas pessoas que não acreditam. Não existem esses seres, eles não existem. Mas é só olharmos em volta que nós sabemos da nossa medicina, que nós sabemos da nossa ciência, o avanço da nossa ciência, que fica muito fácil de saber que se o homem humano pode fazer tais coisas nos dias atuais, com a tecnologia atual, vou dar aqui como exemplo, só para descontrair um pouco, imagina os draconianos de Orion, os serafins, e os nossos antepassados até aqui do Egito, para colocar como exemplo usando a linha temporal.
Então, pessoal, só não vê quem não quer. Mas retornando, esse sistema de grade faz parte do que é chamado de complexo universal templário, tá certo? Dentro da terceira dimensão, que é a busca do santo grau entre os membros do grupos de Orion, alienígenas, arianos, sirianos, e poderia dizer tantos aqui, tá certo? Tudo isto para nos dominar e concluir a própria ascensão que eles querem dar, nos enganando, dizendo que estamos indo para a quinta dimensão. Inclusive os alienígenas arianos, que se põem como nórdicos de olhos azuis e cabelos ruivos, como humanos, né? Esses que nós chamamos de Astar Sheran, são terríveis predadores. Esses que se dizem serem os seres da luz, o comandante Astar, esses seres alienígenas são extremos predadores. Esta espécie é responsável de espalhar e difundir, e já está fazendo isso, o racismo, a discriminação genética, discriminação genética mesmo, cor, pele. Difundem também a experimentação genética com a ideologia nazista e são os defensores da promoção do sistema de crenças de superioridade genética e discriminação racial, ou seja, a supremacia branca, 13, Ku Klux Klan, por métodos de eugenia ou reprodução controlada. Esse grupo nórdico, Astar Sheran, está diretamente relacionado com a Alemanha de Hitler, da Segunda G Mundial. Teriam eles parasitados até Hitler já. Naquela época, os draconianos do grupo de Orion também são conhecidos como sóis negros, ou sóis vermelhos, porque os seus olhos, sua genética de ADN, os seus olhos são vermelhos, ao ponto de estarem até negros. Esses são os Jeovaianos, os Astar Sherans, os predadores que daqui para frente estão encarnando os eus maiores na terceira dimensão. E que daqui para frente nós passaremos um bom bocado com eles, hein? Coisas que nós nunca vimos acontecerão daqui para frente. Estes seres teriam transmutado o seu ADN nas linhas de tempo universais para um filamento inverso, negativo. E os seus híbridos, seres híbridos que nascerão daqui para frente, se adaptarão às linhas de tempo para a ascensão à quinta dimensão, né? Vocês entendem quando eu digo quinta dimensão? Se preparem, porque daqui para frente o bicho vai pegar. Pois esta quinta dimensão que eles vão adaptar é uma linha de Matrix falsa, como sua agenda pessoal para seguir colhendo e controlando a toda a humanidade. O plano astral, a matrix de tempo da terceira dimensão é totalmente manipulada pelas entidades da escuridão. Ou seja, esses olhos negros, esses joviaianos, são eles, sim, são eles, que agora junto de Jeová querem ligar Orion, fazer daqui deste mini planeta, vamos dizer assim, uma mini Orion, entendem? Por isso que eles estão batendo firme na humanidade, está tudo sendo fechado, pois eles estão colocando essa agenda em andamento. E através do Zé Gotinha eles estão fazendo esse afunilamento piramidal. Seguem a simetria alienígena, a regra de 3, dos seres serafins, as serpentes iluminadas. Os Illuminati seguem esta agenda. No caso da Terra, os Anunnakis tomaram o controle dos planos astrais denso 1, 2 e 3, que é a terceira dimensão,
o falso planeta, 1, 2, 3, tá? E começaram a se estabelecer como deuses, no início, para ter o controle do mundo físico, nos deixando no obscurecimento mental, ou seja, vários reencarnes, desmemorização, DNA, RNA, genética, tudo é genética, tudo é medicina, é a ciência, é a de Deus, teotecnologia e a nanoteotecnologia. Ufologia original, extraterrestre, eclipsando a nossa consciência maior, nos desmemorizando, criando uma raça refém do controle dentro do mundo físico, ou seja, da terceira dimensão, do falso planeta. Eliminaram eles os senhores dos karmas, designados para tal função, dentro da lei universal, como eu disse no início do áudio. E esses seres alienígenas, os conspiradores, os aliados, criaram a terceira dimensão, o falso planeta, nos eclipsando a nossa consciência maior, nos hibridizando nesses corpos tridimensionais, que nós chamamos de mundo. Seria o inferno deste mundo, Pois bem, pessoal, nós sabemos que cada um de nós temos a sua realidade e vemos o mundo à sua maneira. Então fica aqui mais um alerta para todos que assistiram a esse vídeo, tá certo? Eu quero agradecer a todos. É a segunda parte, é a parte final das hierarquias desta criação, origem, procedência e propósitos. Quero agradecer a todos, que todos continuem inscritos. Quem está chegando agora, que se inscreva no canal. Em breve, novos vídeos aqui no canal. Em breve, lives aqui no canal. Não esqueça de deixar o seu joinha, tá? Para fortalecer o nosso trabalho. Eu agradeço a todos. Dratso, muito obrigado, Dratso. E Aranauã, pessoal, até uma próxima